Muito boa tarde, ministros, companheiros, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e também as damas e demais pessoas que estão reunidas nessa ocasião, aqui presentes, e também os ministros e demais pessoas que estão através do satélite Amazonas ou da internet. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês e também sobre mim. Para essa tarde, para essa noite, leiamos em 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante, que nos fala através do profeta Samuel, quando ainda era um jovenzinho. E diz assim: o jovem Samuel ministrava a Deus, o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto que não podia ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel, o menino Samuel. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a te deitar. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então ele entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo... Se te chamares, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli, esteve e chamou, como das outras vezes. Então veio o Senhor ali, esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel. Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Ficou Samuel deitado
até pela manhã, y abrió las puertas e então abriu as de la portas casa da casa de Jehová. do Senhor, Y Samuel temía, porém temia, temia relatar descubrir la visión a visão de Eli. a Eli. Llamando pues Chamando Eli a Samuel, le dijo: e disse: Hijo mío Samuel, Samuel, meu filho. hijo mío Samuel. Samuel, meu filho. Ele respondeu: Heme aquí. Eis-me aqui. Y Eli dijo: Então ele disse: ¿Qué es la palabra? Que é que o Senhor te falou? Te ruego Peço-te que no me la que encubras. não encubras. Así te haga Assim Deus te y faça aún te añada o que bem lhe aprouver, encubres se me palabra encobrires de todo alguma lo que habló. coisa de tudo o que te falou. Y Samuel se lo manifestó Então Samuel lhe referiu encubrirle nada. tudo e nada lhe encobriu. Entonces dijo: E disse-lhe: Jehová es É o Senhor. Jehová. Entonces él dijo: Jehová es. É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Y Samuel creció, Crescia Samuel, Jehová estaba con él e o Senhor era com ele, y no dejó caer e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em sus terra. palabras. Y todo Israel Todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. y Jehová volvió Continuou o Senhor a aparecer, y Jehová volvió a aparecer continuou o en Senhor a Silo, aparecer em Siló, porque enquanto Jehová se manifestó por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. palabra de Jehová. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nuestro tema O es: nosso tema é: Fala, Senhor, que tu siervo que o teu servo ouve. puede tomar asiento, si Podem se sentar, la bondad. por gentileza. Ustedes encontrarán Vocês encontrarão que Samuel que Samuel era un joven muy temeroso era um jovem muito temeroso de Deus, y que la aparición de Samuel en la vida en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, el mismo o mesmo sacerdote Elí sacerdote Eli ahora la palabra de falou a palavra de bênção la madre de Samuel, para a mãe de Samuel, la cual era estéril a qual era estéril y ya un poco avanzada e en já um edad, pouco avançada a idade. y el esposo, E o esposo, el padre de Samuel, o pai de Samuel, estaba también ya também já estava con cierta edad y no habían tenido hijos, com uma certa idade e não tinha tido filhos. y ella estaba muy triste E ela estava muito triste, porque no era bueno una mujer porque não era bom no tener hijos uma mulher não ter filhos del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, tener hijos es porque una ter bendición. filhos é uma bênção de Deus. Y ella oraba en E ela orava tabernáculo no que estaba tabernáculo que estava em Siló, en diferentes em ocasiones, diferentes ocasiões, pedindo a Deus quitar esa que tirasse essa afronta dela. era estéril. Era estéril. Y el sacerdote la veía E o sacerdote a via en las diferentes ocasiones nas en diferentes que ocasiões em que ela ia al tabernáculo ao tabernáculo. todavía no se había Ainda construido el não templo se de havia Salomón, construído o templo de Salomão, porque Davi ainda nem tinha nascido. y menos Salomón, E por muito menos Salomão. y el tabernáculo E o tabernáculo estava em Siló, cual el pueblo o hebreo qual o povo hebreu había llevado, tinha levado até Siló, y allí estaba el arca del pacto. e ali estava a Arca do Pacto. Elí, el sacerdote, Eli, cuando vio o sacerdote, quando viu una de las ocasiones em uma das ocasiões a esta señora, esta senhora, creyó que estaba borracha pensou que estava bêbada y le dice e disse ciertas palabras. certas palavras. Ella se sintió
se sintió muy triste. E ela se sentiu muito triste. En el capítulo 1 de Samuel, No capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel diz, verso 12 en adelante, dice: versículo 12 em diante diz: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou la boca de a sua boca, pero Ana porquanto Ana en el corazón no seu coração falava movía sus e labios, só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. le dijo Eli: E disse-lhe Eli: ¿Cuándo Até quando estarás tu embriagada? tu vino? Aparta-te o teu vinho. Respondió, diciendo: Porém Ana respondeu dizendo: No, Señor mío, Não, meu senhor, yo soy una mujer atribulada. eu sou uma mulher atribulada de espírito. No he bebido Nem vinho, vino ni sidra, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. no tengas a tu sierva, Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque porque por la magnitud de mis congojas da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, hasta ahora. tenho falado até agora. Eli respondió y dijo: Ve en paz. Então respondeu Eli: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Y ella dijo: E disse ela: "Y a tu sierva Ache a tua serva graça delante aos teus olhos. Y se fue la mujer Assim a mulher foi camino, o seu caminho e comeu, y no estuvo más triste. e o seu semblante já não era triste. Ou seja, que creu no que o sumo sacerdote, lembrem que o sumo sacerdote falou. Lembrem que é o sumo sacerdote. Tenía la bendición de ese sumo Tinha a bênção desse sumo sacerdote de falar bênção também, porque era o sumo sacerdote, o qual falava com Deus, el cual llegaba al o qual chegava ao lugar santíssimo, tabernáculo. no tabernáculo, En el capítulo 5, e no qual, no capítulo 5 de Números, ou capítulo 6, diz que Dios le ordenó que Deus que para bendecir lhe ordenou que, para abençoar o povo, lo hiciera en o cierta fizesse de certa forma y en el nombre. e no nome de Deus, falando o nome de Deus sobre o povo. Y ahora ya ella no vuelve al templo de seguro. E agora, com certeza, ela já não voltava no templo para estar chorando e se afligindo, mas sim se foi, Dice: diz, y se fue la mujer assim a mulher foi y o seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. de ahí en adelante estaba contenta. Desde aí em diante, eu estava contente, Pronto voy a em breve já vou ter um bebê. y lo tuvo. E o teve. Se hizo conforme, Fez-se conforme ela creu na palavra que o sumo sacerdote falou, lo creyó. creu. Él dijo: Ele disse que Deus te conceda ella lo creyó. o teu Ve qué pedido. bendición tan sencilla. Ela creu. Veja que bênção tão simples. Vá em paz, que Deus te conceda a sua bênção. Algumas vezes queremos que saia uma oração longa, e então aí, Eso es cierto. isso é certo porque esteve orando 1 hora por mim. Para tener un bebé Vejam, para ter um bebê, que era estéril, que era uma mulher que era estéril, ouviu apenas umas palavrinhas: ve en paz. vá em paz, Y que Dios te conceda tu e petición. que Deus conceda o teu pedido. ¿Ve? El que la dijo Vê o que ela disse? Não importava que dissesse as palavras, mas se referia ao que ela queria. Usted encuentra a Jesucristo. Você algunas encontra veces, Jesus Cristo algumas cuando las vezes, personas venían a él, quando algumas pessoas vinham a Ele, Ele dizia: seja feito conforme a tua fé. conforme lo que tú Isso crees, já é tudo, así conforme sea. o que tu crês, assim se faça. Se não cresse que seria assim, Pues no iba a pois não ia se cumprir. Ou seja, não aconteceria nada. O que ele cria era o que se cumpriria. Y ahora podemos ver Agora podemos ver que Samuel un milagro é um milagre, uma da palavra falada pelo sumo sacerdote, um milagre en respuesta a la em oración resposta à oração de Ana, sua mãe,
e um milagre da fé dela nas palavras que o sumo sacerdote falou. Creu nessa palavra criadora e se cumpriu nela. E a outra, para que ela queria ter um filho? Algumas vezes há pais, um matrimônio, um casal, que quer ter um filho para que seja artista, ou para que seja advogado, ou para que seja alguma coisa, ou seja, que querem que seja, para ser o que eles não puderam ser, seja o seu filho. Mas ela queria para que servisse a Deus, para que estivesse no templo de Deus, para levá-lo a Deus, ao templo, para que trabalhasse na obra de Deus. E esse é o maior desejo que uma pessoa pode ter para os seus filhos. E quando pede um filho ou uma filha a Deus, o mais nobre é que o queira para que sirva a Deus. E foi concedido o pedido, e não foi egoísta, não disse, agora eu tenho, agora eu não vou levá-lo para lá. Não. Depois de certo tempo foi, seguramente quando desmamou, foi e disse, aqui está, o filho pelo qual eu orava a Deus, e você me disse, faça-se conforme, ou Deus te conceda o pedido do teu coração, vá em paz. Ou seja, vá em paz, que Deus vai te conceder, e que Deus te conceda o pedido. Aqui está a resposta à minha oração, e a resposta às palavras que você me disse, que me fosse concedido conforme ao meu pedido. E aqui está o propósito para o qual eu queria, para trazê-lo ao templo, entregá-lo a você, para que servisse a Deus no templo. Deus lhe deu um grande presente, e esse presente o pôs ao serviço de Deus. Algumas vezes as pessoas que querem ganhar muito dinheiro, que querem ser ricos, para quê? Para comprar muitas coisas para si mesmos. Mas tem outros que querem ter muito para trabalhar na obra do Senhor, para colocá-lo ao serviço de Deus. E isso sim, que é bom. E por essas pessoas se pode orar, para que Deus os torne multimilionários, para que sirvam a Deus nessa parte econômica. Com certeza tem algumas vezes que pedem e desejam isso, e depois quando tem dizem, como eu vou por isso? Agora eu sou rico, agora eu não preciso que Deus me dê mais. Agora com isso eu multiplico eu mesmo. E ficam com o que receberam. Mas acontece como quem recebe um talento que o enterrou, não usa para a obra de Deus, ou do que Deus deu a alguém, pois é enterrar o talento que Deus lhe deu. A palavra de Cristo com respeito a isso é, façam tesouros onde? No céu, onde nem ladrões minam, nem traças, nem ferrugem corrompe. Aí é onde temos garantido tudo que colocamos na obra de Deus, e aí é onde se multiplica. Eis que venho, e comigo meu galardão, para retribuir a cada um conforme a sua obra. Assim que quem conhece essas Escrituras e crê nelas de todo o coração, o que vai fazer? Pois armazenar onde? Nos reinos do Senhor, para o milênio desfrutar de grandes bênçãos. No milênio, cada pessoa vai ocupar a posição de acordo ao que tiver trabalhado na obra do Senhor. Por isso nos dá talentos para que trabalhemos na obra, e não nos tira isso, exceto daqueles que não trabalham.
de su salario. O trabalhador é digno do seu salário, e o preguiçoso é digno de que lhe tirem o que foi dado Y que le sea dado e que lhe seja dado àquele que mais tem. en la parábola de Na parábola dos talentos e das minas, dizem: le he quitado quando é tirado o talento ao que tinha um então, e não usou, y lo entregó aquí. e o entregou, aqui está. Ni siquiera Nem sequer iba a tenerlo, ia ter lo entregó, o entregou, pero le fue dado. mas foi dado ao que tinha mais. Y los demás dicen, E os outros dizem: Señor, mas Senhor, este tiene más. este tem mais. Cristo dice, Então Cristo al diz: que tiene mucho, ao que tem muito, mais lhe será dado. porque el que tiene mucho, Porque quem tem muito, trabajado mucho, trabalhou muito na obra e tem muito, pois sabe trabalhar na obra, trabalhou muito. y el que trabaja E quem trabalha muito, pois a bênção da parte de Deus es grande. é grande. Es dado, E lhe é dado e é acrescentado mais. y ahora, E agora, vean esta vejam, señora de fe, essa senhora de fé, Ana, es un ejemplo é um exemplo para todas las mujeres. para todas as mulheres. De seguro fue un ejemplo Com certeza também foi um exemplo para Maria, la cual creyó, a qual creu e foi cumprido o que o anjo Gabriel le dijo a ella. disse a ela. Estos ángeles Gabriel y Miguel Estes anjos Gabriel e Miguel são misteriosos, aparecen mucho en la Biblia, aparecem muito na Bíblia. y en un lugar el reverendo E William em Branham, por ahí, um lugar, o reverendo William Branham, por aí pela página 33 do livro de citações, diz que Gabriel é o mensageiro a Israel. en la página 9 también del libro de Na página 9 também do livro de citações, aparece, en la página 33, na página 33, acredito que é o que diz, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O que mais vai fazer? Anunciará la- Anunciará a segunda vinda de Cristo. Siempre le he llamado a Gabriel Sempre chamado Gabriel, profeta mensageiro, de otra dimensión. de outra dimensão. Sempre chamei Gabriel, o profeta mensageiro de outra dimensão. Gabriel, em seu corpo angelical, teofânico, vejam, Que ha aparecido em todas as ocasiões que apareceu para la tierra Gabriel, para trazer revelação divina à terra, Gabriel ao sacerdote Zacarias, à Virgem Maria, y no se sabe cuántas e não se sabem quantas ocasiões mais apareceu em que seu nome não foi nomeado. es un ángel E é um anjo de las revelaciones divinas. da revelação divina, das revelações divinas. Vamos a conocer el misterio de Gabriel y Miguel y nos vamos a gozar grandemente. Algum dia vamos conhecer o mistério de Gabriel e Miguel e vamos nos alegrar muito. Ahí estaban primero comiendo con Vejam, para a destruição de Sodoma e Gomorra, aí estava primeiro comendo com Abraão e depois almorzaron con Abraham y Gabriel e Miguel foram a Sodoma e almoçaram com Abraão e cearam com Ló, jantaram com Ló. o sea que tuvieron con Abraham Ou seja, que estiveram com Abraão muitas horas y luego en la tarde ya llegaron e a Sodoma depois à tarde já chegaram a Sodoma, a la hora de recogerse a na hora de se recolher às casas para cear, para jantar, e lá, embora quisessem ficar na praça, mas Ló insistiu se lo llevó a su e os levou ao seu lar. allá cenaron con Lot Lá jantaram com Ló, y este es otro misterio, e esse é outro mistério, ángeles comiendo. anjos comendo. El misterio de Gabriel y O mistério de Gabriel e Miguel es grande é grande y es de los pocos ángeles de los cuales su nombre e é dos poucos anjos dos quais seus nomes são mencionados na Bíblia. y ahora E agora, de Miguel se de dice Miguel se diz que es el príncipe que é o príncipe que está pelos filhos de Israel. y recuerden que E lembrem el reino o los reinos que o reino ou os reinos del mundo espiritual, do mundo espiritual, del mundo de los espíritus, do mundo dos espíritos, tiene un orden celestial. tem uma ordem celestial. Si Miguel es el príncipe Se Miguel é o príncipe rei ese ejército, desse exército, es un personaje muy
é um personagem muito importante y está por los hijos de e está pelos filhos de Israel, ou seja, que en estas que batallas nessas batalhas que o povo hebreu teve hasta llegar a la tierra do Egito até chegar à terra prometida, o arcángel o anjo ou o arcanjo Miguel estuvo allí. esteve ali, presente. Y si cuando E se quando el arcángel o anjo ou o arcanjo Gabriel estuvo luchando esteve lutando entre los gentiles entre os gentios, en las diferentes nas diferentes etapas do reino dos gentios, para a mudança de um reino ou de um império a outro, e o ajudou Miguel, María Gabriel, não o ajudaria Gabriel. estaba Miguel Quando estava Miguel com o povo hebreu, en Egipto, lá no Egito, no deserto, allá en el monte Sinaí, lá no Monte Sinai, y también e também em toda a trajetória do povo hebreu pelo deserto, en la muerte de Moisés, na morte de dice Moisés, diz que Miguel que Miguel se encargó del se encarregou do corpo de Moisés, de Moisés. hasta funerales Até funerais lleva a cabo Miguel cuando es realiza necesario, Miguel quando é necessário, de pessoas e pessoas como Moisés, y llevar a las almas e levar as almas al seno de Abraham. ao seio de Abraão Es un trabajo de ángeles también. é um trabalho de anjos também. Eso lo dice Jesucristo. Isso ¿Dónde lo diz dice? Jesus Cristo, onde ele diz? O irmão Miguel responde, creio que é em Lucas, do homem rico e do Lázaro, vê? Así que tiene mucha labor los Assim que tem muito, os anjos têm muito trabalho ángeles, y están encabezados e estão encabeçados por arcanjos como Miguel. como Miguel e como Gabriel. San Lucas 16:22. São Lucas 16, 22, por aí Del hombre rico. encontramos a parábola do homem rico e do Lázaro. Y aun cuando Cristo murió y resucitó, ángeles también E estaban mesmo ahí. quando Cristo morreu e ressuscitou, anjos também estavam ali, 2 anjos, Que aún pueden ser los que até arcángeles podem ser os arcanjos Gabriel e Miguel, o Moisés y Elías, ou Moisés e Elias, los que habían aparecido en el monte, que tinham aparecido no monte da transfiguração. lo del monte de la transfiguración. Sobre Algo grande o do monte da transfiguração, há algo grande abierto que vai ser aberto algún día. algum dia. Porque lo que allí sucede Porque o que acontece ali é a ordem, la primera vez não da primeira vinda de Cristo, de la segunda, mas da segunda vinda de Cristo, pero que se está reflejando allí mas que está se refletindo ali en el monte de la transfiguración. no monte da transfiguração, Cristo siendo Cristo sendo allí ali manifestado, manifestado, siendo Cristo. sendo Cristo. Vamos a ver, Vamos ver, para decir la palabra correcta, para dizer a palavra correta, transfigurado. transfigurado. ¿Qué significa ser transfigurado? O que significa ser transfigurado, Miguel? Se transforma Se transforma de transfigurado, de una figura de transfigurado, de uma figura a outra, pois São Lucas diz que seu rosto se fez outro. hay por ahí algo Há algo por aí, que está mostrando porque está mostrando aí el orden de a la ordem segunda. da segunda vinda de Cristo. E, portanto, Está mostrando aí com Moisés e Elias. Assim que isso é muito importante aí, o tipo também está também com os anjos. Deus com Gabriel e Miguel apareceram a Abraão. Por isso é que diz que, como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. E Cristo falando da vinda do Filho do Homem, em São Mateus capítulo 16, versículo 26 ao 28, nos diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme sejam as suas obras.
E lhes diz: há muitos dos que aqui estão que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo. Vamos ver aqui novamente. Vindo na glória do seu Pai. Deve ser... Versículo 28. 27 ao 28. 27 ao 28 diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E Cristo no capítulo 6, versículo 10 de São Mateus diz que orando, digamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E como vem o reino de Deus? Como o Filho do Homem. O Filho do Homem vem no reino de Deus. Vindo o Filho do Homem em seu reino. E foi mostrado ali como virá o Filho do Homem em seu reino. Vem com os seus anjos, com seus mensageiros, com as duas oliveiras, Moisés e Elias. E não será o primeiro Moisés. E digamos que o segundo Moisés foi Jesus. Foi um profeta como Moisés, um profeta dispensacional, e contando como segunda ocasião, um profeta como Moisés, Jesus, então a terceira ocasião será no último dia, um profeta como Moisés, onde Deus porá sua palavra na boca desse profeta dispensacional. E a palavra para o último dia é o Evangelho do Reino, a mensagem da dispensação do Reino. E, consequentemente, nessa mensagem se cobrirão todas as coisas que Deus vai falar no último dia. Veja, na mensagem que Cristo pregava, falava bênçãos, falava ordenanças e também falava juízos. E agora estamos tocando somente neste tema da vinda do Filho do Homem em seu reino. E o Filho do Homem virá como leão aí, e consequentemente isso chega até Apocalipse 10 e segue com Apocalipse 11. Agora passando a Samuel, o jovem Samuel, que foi levado ao templo, servia a Deus ali com Eli, servia a Deus diante de Eli, assim que estava sendo treinado para suceder Eli. Talvez Eli não percebia, mas vejam, era o que estava interessado em servir a Deus, e Eli já estava ficando velho, e os filhos de Eli não se qualificavam para serem os sucessores de Eli. Encontramos que Samuel se tornou o último juiz de Israel, em quem também esteve o sacerdócio e o ministério de profeta. Aí temos o homem no qual se consolida o ministério de profeta com o ministério de sumo sacerdote ou de sacerdote e o ministério de juiz. Foi um homem muito grande, muito importante, muito bom. O que ele falava se cumpria. E podemos ver que ele via de antemão as coisas. Foi quem ungiu Saul e também depois ungiu
Davi. O sea, fue el que hizo el entrelace Ou seja, foi o que fez o entrelace da teocracia à monarquia. Foi o último mensageiro como juiz da teocracia. E agora, na ocasião em que Deus lhe fala, vejam que é muito importante aqui, é quem introduz a monarquia. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel. E lembrem que o candelabro, com suas 7 lâmpadas, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E antes que o candelabro se apague, no Novo Testamento, o candelabro representa a igreja. E a igreja de Ariera tem estado sendo acesa com o fogo do Espírito Santo. Mas vejam, já é na 7ª era da igreja, onde está a 7ª luz, seu mensageiro de Deus, por meio dele, iluminando no templo, no lugar santo. E antes que se apague essa luz da 7ª era, o Espírito Santo iluminando através deste 7º mensageiro, porque a lâmpada é a igreja e o pavio aceso é um mensageiro aceso com o Espírito Santo. E antes que se apague, Deus tem que chamar um homem, que será um homem como Samuel. Um homem como Samuel, que vai ser o que vai fazer este entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça, do evangelho do reino com o evangelho da graça, e assim por diante. O homem de entrelace. Samuel, o encontramos sendo jovem, recebendo o chamado de Deus. E o encontramos na casa de Deus, o tabernáculo que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Um homem onde Deus falava na casa de Deus, lá no tabernáculo. No último dia haverá um homem na casa de Deus, a igreja onde Deus esteve falando por meio do seu Espírito, através dos mensageiros de etapa em etapa, de era em era. E encontramos a Deus falando para o último dia, antes de se apagar a última luz ou o candelabro, porque quando se vão todos os 7 mensageiros, se apagou o candelabro e já não há luz para nenhuma das 7 eras, porque se apagou a luz de cada lâmpada, partiu o mensageiro. Simples assim. Que no último dia o Espírito de Deus tenha esse homem e o possamos ver e ouvir o que Deus lhe estará falando, revelando para todos nós. Desde jovem, vejam, desde menino já estava na casa de Deus. Encontramos que aí foi, sob o tempo deste profeta, foi que houve a mudança da teocracia à monarquia.
solamente a través de un profeta, E apenas através de um profeta, Samuel, como Samuel, podía efectuarse ese podia se efetuar essa mudança cambio de teocracia. de teocracia à monarquia. Y vean, él está E vejam, ele está cedendo cediendo ese lugar. esse lugar. No le gustó al principio cuando Não gostou no início quando o povo pediu rei, y Dios le dice, no, e Deus disse: desechando a ti, não estão te rejeitando, están desechando mas que estão rejeitando a mim para que não reine sobre eles, porque Deus estava reinando através de Samuel. y es mejor un viejo rey E é melhor um velho rei bom que ouça de Deus e que sirva a Deus, joven e não um jovem como rey como rei que no que não escute la voz de Dios a voz de Deus e não obedeça a voz de Deus. A voz de Deus, em seguida para Saul, vinha através de Samuel, porque Saúl no era profeta, porque Saul não era profeta, aunque profetizó. ainda que profetizou. Samuel se puso muy triste. Samuel ficou muito triste ao ver Un cambio que ia vir uma mudança de teocracia à monarquia, porque la teocracia porque na teocracia Dios es el Deus é quem reina através de um homem, de esos hombres através desses homens que aparecen como jueces. que aparecem como juízes no meio do povo hebreu. Y el último fue E o último Samuel. foi Samuel, Pero en la teocracia mas na monarquia es un rey reinando. é um rei reinando para Deus. Encontramos E por isso encontramos que algunos de esos reyes, que alguns desses reis, en vez de reinar para Dios, ao invés de reinarem para Deus, reinam para si mesmo, populares, se tornam ricos, se tornam populares, e a todos aqueles que no les cae bien, que não lhes cai bem, os matam. sencillo como es. Tão simples assim. Y si les conviene E se lhes adoptar, convém o que adotar, parte del pueblo adopte, ou que o povo o parte del adote, pueblo ou adopte, parte do povo adote, religiões pagãs, lhes permite porque lhes convém, porque hacen alianza con otros porque reyes, fazem aliança y com se outros casan reis e con se casam hijas de otros reyes com filhos de paganos. outros reis Y pagãos, entonces les tienen que e então permitir tem que lhes permitir estabelecerem religiones paganas, religiões pagãos, templos pagãos na terra, viene a ser de e isso vem a maldición ser de maldição para o povo hebreu. Esas cosas ocasionaron Essas coisas causaram entrar a la idolatría que entrasse a idolatria en medio del pueblo hebreo. Y no meio do povo hebreu, de e muitos del pueblo hebreo se convirtieron do povo hebreu se converteram a religiões pagãs. Até o próprio Salomão dice que adoró diz que adorou, que a ídolos, serviu a ídolos paganos. Estes ídolos pagãos, Son viejos, quando já ficou velho, como que la sabiduría se como va que a sabedoria vai yendo, se indo, se olvidó de lo que Dios le había dicho, se quizá, esqueceu do que Deus havia lhe dito, y entonces le talvez, trajo al e pueblo, então trouxe problema ao povo, porque Deus trata com Israel como nação. que es el rey, E o que o rei faz, los beneficios los os recibe benefícios el pueblo. recebe o rei e o povo completo. Si recibe, Ou se hace recebe, cosas bien, se bendición. fizer as coisas bem, recebe bênção, ele e o povo. Se faz as coisas mais, recebe maldição. Y así con todas las naciones del rey, E assim com todas as nações, o el gobernante, se o rei ou governante ou presidente de uma nação actúa mal atua mal y se pone a molestarse con otras e naciones, fica incomodando outras nações, pode formar uma guerra, se prejudicar ele e prejudica o povo. E pode trazer a ruína econômica e política a todo o seu povo. E uma guerra que o deixa na ruína. así es con Assim é naciones. com nações. Y ahora, E agora, en el tiempo final, habrá no tempo final, haverá um homem Saúl, como Samuel, habrá un hombre como Moisés, haverá um homem como Moisés, habrá un hombre como Elías, haverá um homem como Elias, porque es uno de los olivos, porque é uma das duas oliveiras, y como Moisés, que es uno e de como los Moisés, que é uma das duas oliveiras, também apareceram ali no Monte da Transfiguração, habrá un hombre e haverá um homem como Jesús también. como Jesus também, Y habrá un hombre
como São Pedro, E haverá homem como São Pedro. como São Paulo. E haverá homem como São Paulo. Porque como São Pedro e São Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos judeus. Por supuesto, el evangelio del reino Com certeza o evangelho do reino va a ir a los judíos. vai aos judeus. Como vino el evangelio de la Como veio o evangelho da graça aos gentios. O sea que ya está, Ou seja, que já está o tipo e figura lá y se repite, e se repete, vamos a decir, se repite la historia, vamos dizer, se repete a história, pero bajo mas sob um novo pacto e também bajo sob un nuevo programa um novo programa y con gente nueva. e com pessoas novas. Es que lo que É que o que acontece já aconteceu otros tiempos, em outros tempos, dispensaciones, outras dispensações e com outras pessoas. la historia A história se repite, se repete, pero con otros mas personajes. com outros personagens. Buscar E é preciso buscar lo que está sucediendo o que en el está presente, acontecendo no presente, en la historia de la na raza história da raça humana, humana, el tiempo en donde e ver o se estuvo tempo onde se esteve com o tempo atual. mismo Cristo O próprio Cristo hablaba, assim falava, así lo creía, así assim hablaba. cria, assim Quando falava, dice, quando como diz: foi nos dias de como Noé, foi assim nos dias de será. Noé, assim será El día en que el Hijo del o Hombre dia se em que o Filho do manifestará. Homem se manifestará, ou seja, assim será o dia da vinda do Filho do Y Homem, como fue en los días de e Lot, como foi nos dias de Ló, así también será assim também será que el Hijo del Hombre se o dia em que o revelará. Filho do Homem Se se revelará, se manifestará. Hijo del Hombre es profeta. Filho do Homem é profeta, título de profeta. Por eso Jesús decía el Hijo del Hombre, Por isso Jesus dizia o Filho do Homem, era profeta. porque era profeta. Y ahora, E agora, eso está en San Lucas, isso está em São Lucas, capítulo 17. capítulo 17. Encuentra que dice como en los días de Aí encontra o que diz, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Em São Mateus, somente diz, como foi nos dias de Noé, capítulo 24, capítulo 24, versículo versos 34 39. ao De São 39 de São Mateus. Y ahora, el mensajero al cual E Dios agora o está mensageiro, qual Deus estará usando no último dia, vai ser o mensageiro dispensacional e será o anjo Apocalipsis, de Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante, de Apocalipsis, de Apocalipse 19, versos 9 al 10, versículo 9 ao 10, y Apocalipsis, e Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, 22, verso 6 en adelante, versículo 6 em diante, e Apocalipse capítulo 22, verso 16, versículo del 16 17. ao 17. Capítulo 22, verso 6. Capítulo 16, versículo Y me dijo, 6 em diante diz: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faças, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Depois, no mesmo capítulo 22, versículo 16 em diante, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo aqui se identifica como a raiz e a geração de Davi.
e como a resplandecente estrela da manhã. A resplandecente estrela da manhã é a coluna de fogo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, ou capítulo 2, versículo 28, diz que ao que vencer, diz, eu lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, lhe dará a coluna de fogo, o Espírito Santo. E, consequentemente, este será o anjo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, o anjo que vem, que sobe do nascente do sol e que vem com o selo do Deus vivo. Vem com a coluna de fogo, com o Espírito Santo, com o anjo do pacto, nele, para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E em Apocalipse, capítulo 14, encontramos este grupo de 144 mil já reunidos no monte de Sião, o monte de Deus. E se assim foi profetizado, assim foi visto, assim foi mostrado a João, o apóstolo, pelo anjo do Senhor, assim vai se cumprir, porque é um programa divino. Já está sendo mostrado de antemão ainda tudo o que vai acontecer e já foi colocado tudo aí no livro chamado Livro de Revelação ou Apocalipse, onde mostra a revelação de Jesus Cristo, mostra Jesus Cristo se revelando no meio da sua igreja através das diferentes eras, e depois das eras mostra como será que Cristo estará operando, e mostra também as coisas que estarão acontecendo no planeta Terra, não apenas para a igreja do Senhor, mas o que estará acontecendo com o reino dos gentios e o que estará acontecendo com os judeus também. Tudo está mostrado nesse livro de Apocalipse, que está em símbolos. Para o último dia, não haverá problemas para entendê-lo, porque quem deu essa revelação a João será enviado no meio da igreja. Portanto, abrir-nos todos estes mistérios que faltam por ser, para nos abrir todos esses mistérios que faltam para serem abertos. Por exemplo, através do sétimo mensageiro, foram abertos muitos mistérios do livro de Apocalipse, mas mesmo que foram abertos, por exemplo, do sexto selo, não foi conhecido quem ou quem o mistério das duas oliveiras estariam se cumprindo. Para o último dia, esse mistério vai ser conhecido, esse mistério do sétimo selo vai ser conhecido, e o mistério do sétimo selo também vai ser aberto. E muitos mistérios mais que estão escondidos no sexto selo, e no sétimo selo, e também no quinto selo, e também no quarto selo. É no tempo final onde Deus vai continuar tratando com a sua igreja, mas também vai tratar com o povo hebreu. Mas isso tem a ver com a mudança dispensacional. Mas os judeus vão vê-lo operando, Deus no meio da sua igreja, e dirão: este é o que estamos esperando por milhares de anos. Ou seja, o que ele faz ali com os gentios? O que acontece também é que o grupo de escolhidos do último dia, na era de pedra angular, com certeza a maioria serão hebreus. Muitos das tribos perdidas de Israel, que estarão ouvindo a grande voz de trombeta, ou a trombeta de Isaías, capítulo 27, versículo 13,
que é a mesma grande voz de trombeta de 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 58, e 1 de Samuel e 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 17, e também Filipenses, capítulo 3, verso 20 a 21, todo isso vai estar cumprindo-se no dia posterior. 1 Tessalonicenses, capítulo 15, versículo 49 ao 58, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 17, e também em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21. Tudo isso vai se estar cumprindo no último dia. E quando os judeus virem isso, somente quando já estiverem vendo essa aproximação, temos que ter nossos olhos bem abertos, porque estará se introduzindo a etapa que vai ser para os judeus, estando ainda a igreja aqui. Porque a introdução é uma coisa e a entrada em cheio é outra coisa. Será o único que darão as boas-vindas. E seguramente vão querer arrebatá-lo da igreja no último dia. Seguramente vão dizer, não, esse é nosso. Tudo isso vai acontecer. Quando virem acontecendo isso, lembrem que já lhes disse que essas coisas estarão acontecendo. Lembrem que eles estão esperando Elias. E eles sabem o que Elias estará falando. E estarão esperando um homem como Moisés e um profeta também como Moisés. E estarão esperando o Messias. Estão esperando o Messias. Assim que... E também eles sabem e dizem que não será Elias literal. Será um homem desse tempo... Assim que estamos em um tempo muito glorioso, onde esse homem vai estar dizendo, Senhor, fala, Senhor, pois o teu servo escuta. E em seguida estará comunicando ao povo o que ouviu, ou pelo menos o que deve dizer-lhe. E o que é para ele, vai guardar para ele. E não vai ter como tirar dele. Porque é para ele. E o que é para o povo, dará ao povo. E digamos que lhe dê uma quarta parte, ou como muito a metade. É muito, porque ninguém terá dado tanto como estará dando esse mensageiro ao povo. E estará dando as coisas em forma simples para que todos a entendam. Será parte do corpo místico de Cristo. A primeira vinda foi no meio do povo hebreu. O povo que estava sob o pacto correspondente àquele tempo, sob a lei e sob a dispensação correta. E a segunda vinda é para o povo que estará sob o novo pacto, que é a igreja do Senhor. Simples assim. Em palavras mais claras, a primeira vinda foi no leste. E então a segunda vinda é onde? A luz da manhã foi no leste e a luz da tarde, pois no oeste. O sol se põe pelo leste. Nasce pelo leste e se põe pelo oeste. A luz se põe pelo oeste. Quando se fala de manhã, o leste. Quando se fala da tarde, o oeste. Simples assim. Tem um dos salmos que diz
que el Señor sale como que o Senhor sai como um gigante para recorrer la tierra, para percorrer a terra como o sol, para percorrer a terra. E então, se sai como o sol, sai pelo leste, el sol nascendo o sol, va viajando hasta el oeste. e vai viajando até o oeste. Aí termina o seu percurso Regresar para depois retornar ao leste, para salir en el este. para sair no leste de novo. O sea que es un recorrido Ou de seja, que cuántas em um horas, percorrido de quantas horas? desde que sale del este, Desde que sai do leste, digamos 24 horas. desde la salida Da saída hasta que vuelve a até salir que por volta a sair pelo leste, percorreu 24 horas. la dispensación de la A dispensação da graça. tiene que cumplirse la dispensación de la gracia, Tem que se cumprir a dispensação da graça para sair novamente pelo leste. porque Porque, va la dispensación de la gracia, sob a dispensação da graça, como el sol, Cristo está trayectoria. percorrendo como o sol a sua trajetória de leste a oeste. Cuando nos habla al que venciere, yo le daré, Quando nos fala, ao que vencer, eu lhe darei, que se siente conmigo. que se sente comigo. Primero dice, Primeiro diz, si alguno, se alguém, si alguno eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém entrará abrir a porta, eu entrarei, y él como cearei com ele e ele comigo. Do que está nos falando? Da tarde, do oeste, da tarde, porque a janta é à tarde. si dijera, Se dissesse, desayunaré con él, eu vou tomar café da manhã com ele, pois isso já é para os judeus, para o povo hebreu lá, para el este. para o leste. Para eles, pois, é pela manhã, saliendo, saindo, naciendo como el sol. nascendo como o sol. A los que temen mi nombre, Aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. para con los judíos, Para com os judeus, entra siendo la mañana, entra sendo amanhã, e para os gentios, para a igreja, es terminando tu é terminando o seu percorrido como o sol. En Oseas capítulo Em Oséias capítulo 6, por aí, temos 6, dice, vendrá a nosotros como que diz, virá a nós como a aurora, e isso fala do quê? Da tarde, pondo-se o sol, ou da manhã. la aurora, A aurora, pois fala da manhã, y vendrá a nosotros como la lluvia, e ele virá a nós como uma chuva tardia e temporã. E por que tardia? porque A tardia primeiro e depois a temporã, porque é para o tempo em que está caindo a chuva tardia, onde se junta com a chuva temporã, que vem, a mensagem que vem do leste do Evangelho da Graça, e aí se junta com del evangelio a mensagem do Evangelho do Reino, que corresponde que corresponde a este tiempo final. a esse tempo final. Por lo tanto, ellos Portanto, eles vão ouvir a respeito das duas chuvas. y cuando Dios le abre el E quando Deus lhes abriu o entendimento, pois vão entender. pasa con nosotros, Como acontece conosco, quando nos abre o entendimento, entonces entendemos. então entendemos. Y con la enseñanza de la E palabra, com o ensino da palavra revelada para o tempo em que a pessoa vive, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. o Espírito Santo nos abre o entendimento. Deja a los discípulos, Vocês vejam os discípulos, ellos no entendían eles não entendiam muchas de las cosas que muitas das Jesús coisas que Jesus falava, nem entendiam que Jesus tinha que morrer crucificado. hablaba. Después les Depois foi citando todas as escrituras quando ressuscitou les abrió el entendimiento e lhes abriu o entendimento, conforme a São Lucas, capítulo 24, onde diz que entonces que então lhes abriu o entendimento para que entendiesen para que entendesse o quê? las Escrituras As escrituras. es una obra É uma obra del Espíritu de Dios do Espírito de Deus para entender. para entender. Pero cuando Dios no les Mas abre, quando Deus não abre o entendimento, sucede acontece, como dice capítulo 29, como diz no capítulo 29 de Deuteronômios, verso 4 dice, pero versículo hasta ahora 4 diz: Porém, não vos tem dado o Senhor
um coração entender, para entender, nem ojos para nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Y yo os he traído 40 años E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, ni vuestro nem se calzado envelheceram os vossos sapatos sobre vuestros nos vossos pés. y ahora el entender depende. E agora, entender depende de que Deus nos abra o entendimento. Por eso es que algunas veces Por isso é que algumas vezes hay personas mayores que há pessoas mais velhas que não entendem. E vem uma criança e você pergunta tal coisa e diz e responde rápido, corretamente. Dios le da Deus dá entendimiento a entendimento às crianças, cosas que los niños coisas que as crianças y que los mayores todavía. chegam a entender e que os mais velhos ainda não compreenderam. Y para los niños E para as crianças se tornam algo tão normal, tão comum, que lo hablan entre ellos mismos. que falam entre eles mesmos. Y si ustedes E se você están cerca de los estiver perto das crianças falando de coisas de Deus, vocês escutarão coisas que ustedes se maravillan que vocês se maravilharão no entendimento que ellos tienen. que eles têm. Habla, Fala, Señor, Senhor, que tu siervo es. pois o teu servo ouve. Y ahora si Dios habla E agora, se Deus fala a Samuel, a Samuel, un profeta um profeta y último juez e último juiz de la teocracia, da teocracia, así que no era cualquier persona común, assim que não era qualquer pessoa comum. el último de los Samuel jueces. era o último dos juízes da teocracia. Dios le había dicho que cuando ellos quisieran, Deus tinha dito que quando eles quisessem, podiam ter um rei. no era que no podían, Não era que não podiam ter um rei, pero había mas havia algo que ellos algo tenían que eles tinham que saber. que saber. Miguel, hay un lugar Miguel, donde dice tem um lugar onde diz las condiciones as condições para tener rey. para ter um rei. Es Deuteronomio, pero no recuerdo bien. É em Deuteronômios, mas eu não me lembro bem. Si lo busca donde dice rey, Se procura onde diz rei, dice cuando diz hayas entrado en quando la tierra entrares na terra que Jehová tu Dios te da, que y tomes posesión te de dá o ella, Senhor teu Deus, e a possuíres nela e habites e disseres, un rey porei sobre mim um rei, como todas assim las naciones como tem todas as nações que estão mis em redor de mim, alrededores. Ciertamente porás certamente sobre ti como rei al que Jehová tu aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dios, o sea que no será por el Ou seja, que não será por eleição do povo, mas eleição de Deus. de entre tus hermanos pondrás rey Dentre sobre teus irmãos porás rei sobre ti. No podrás poner sobre ti Não porás sobre ti um estrangeiro, no sea tu hermano. que não seja teu irmão. Y entonces les dice Então lhes diz cuáles van a ser las consecuencias. quais serão as consequências. Pero él no aumentará para Diz, sí, porém ele não multiplicará para si cavalos, ni hará volver al nem fará voltar o povo ao Egito aumentar para multiplicar caballos, cavalos, porque Jehová os ha dicho, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. ni tomará para sí Tampouco para si multiplicará mulheres, no se desvíe, para que seu coração não se desvie, oro amontonará nem prata nem ouro multiplicará para si em abundância. el trono de su reino, Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino,
un libro. Y entonces escribirá para Então sí escreverá para si num livro una copia um translado desta lei do original que está diante de los sacerdotes levíticos. dos sacerdotes levitas, Y no tendrá consigo, y lo tendrá e o terá consigo, y leerá en él e todos nele los lerá días de su vida. todos os dias da sua vida. O sea que no podía tener Ou seja, que não podia ter o livro da lei de luxo biblioteca. em sua biblioteca, mas que era para ler nele todos os dias. Para que aprenda a temer a Dios, a temer a Jehová de su Dios. Para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras En esta ley dessa lei y estos estatutos e estes estatutos para ponerlos por- para cumpri-los, para que no se eleve su corazón para que o seu sobre coração sus hermanos, não se levante sobre se seus aparte irmãos del e não se aparte dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue sus días, os seus dias no seu reino, sus hijos en medio de Israel. ele e seus filhos no meio de Israel. Hay muchos reyes Há muitos reis que vivieron muchos años que viveram muitos anos, e há outros que viveram pouco, porque no pusieron por porque não puseram por obra leyes y as leis e ordenanças de Deus. Y ahora, el caso de este profeta E agora o caso desse profeta Samuel é muito importante, porque foi o último juiz de la teocracia, da teocracia, y en la teocracia e na teocracia Deus reinava por meio de um homem sempre, o sea que era ou seja, que era el trono de Dios. o trono de Deus. No se veía trono, Não se via trono, pero es que el hombre mas é que o homem é um templo. tiene otro lugar santo. Tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Deus estava no lugar santíssimo, que é El trono o trono humano humano de Dios, de Deus. el lugar santísimo, O lugar santíssimo e o átrio humano de Deus es el espíritu, é o espírito da pessoa, el átrio, pues es el cuerpo. e o átrio, pois, é o corpo. Y así es la iglesia del Señor. E é assim na igreja do Senhor, Hasta Cristo, de Adão até Cristo, el átrio o átrio de Cristo de Cristo, o los apóstoles, ou os apóstolos, hasta el séptimo ángel mensajero. até o sétimo anjo mensageiro, o lugar santo, Y de ahí en adelante, e daí em diante, pois, o lugar santíssimo. y recuerden que esas partes E lembrem que essas partes deste templo, construidas con seres humanos, construído com seres humanos, piedras vivas, com pedras vivas, se encuentra actualmente se encontram atualmente na parte mais importante, o lugar santíssimo desse templo, está siendo construido con que está sendo construído com pedras vivas. Ven, Samuel estaba Vejam, Samuel estava en el tabernáculo del templo, no tabernáculo, templo, que era en sí que era em si una o casa de uma campaña, lona ou tenda, donde estaba el arca del pacto. onde estava a arca do El pacto. arca del pacto es la palabra Cristo, y en la iglesia donde ha estado la palabra. A arca do pacto é a palavra, Cristo, e a igreja, onde esteve a palavra, a arca do pacto, sendo carregada de era em era por pessoas, Seres humanos, por seres humanos, mensageiros, como os sacerdotes tinham que carregar a arca do pacto. ahora cada Agora, cada mensageiro va cargando la vai carregando a arca do pacto do templo y la coloca e ahí en el templo. a colocam aí no templo de Deus. Después de la séptima edad, Depois da sétima era, el arca ha estado porque a arca esteve no lugar santo dos apóstolos hasta el séptimo, até o sétimo mensageiro, y luego será pasado e depois será passado ao lugar santíssimo por un profeta. por um profeta como Samuel. El que la pase, Quem a passar una bendición. Recuerden que somos sacerdotes terá uma bênção. Lembre que somos sacerdotes e reis e também juízes no reino de Cristo. Portanto, terá uma bênção de sacerdote, de sacerdote, pero de sacerdote, mas de sacerdote maior, porque ninguno de los porque nenhum dos 7 mensageiros pôde colocar a arca do pacto, a palavra de Cristo, en el lugar
a palavra Cristo no lugar santíssimo. Solamente un mensajero Somente um mensageiro com o ministério de sacerdote maior, de sumo sacerdote de sumo sacerdote, podrá llevar el arca poderá levar a arca dentro del lugar santísimo. para dentro do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e isto será o mensageiro dispensacional. Um mensageiro que fará Ese entrelazo. esse entrelace, Como lo hizo Samuel. como Samuel Que fez. hizo el entrelace Foi quem fez o entrelace de la teocracia da teocracia com monarquía. a monarquia, Fue el que ungió porque foi quem ungiu a Saul y comenzó e começou a a teocracia, ainda estando la monarquía. a monarquia, porque enquanto estivesse vivo, enquanto Samuel estivesse vivo, ainda estava funcionando a monarquia, Dándole a Samuel. a teocracia, porque enquanto estivesse vivo Samuel, ainda estaria funcionando a teocracia, porque Deus continuava falando a Samuel. Sempre há um tempo assim, nesse entrelace, que as duas estão funcionando. Y la que está comenzando en el tiempo de Samuel E a que está começando no tempo de Samuel, queria destruir estaba llevando a que estava chegando ao seu final. mismo. Samuel O dice, próprio Samuel diz, dice a Dios, sí, diz a Deus, se Saul chega a saber que yo voy a ungir que eu vou ungir de Saúl, alguém no lugar de Saul, vai me matar. ya le tenía miedo. Já tinha medo dele. Al jovencito que él ungió, Ao jovenzinho que ele ungiu, agora se creyó que era el que mandaba. creu que era quem mandava. Acreditou ser o que mandava. Mas Samuel ainda era o que mandava, Que la teocracia, porque a teocracia está sobre a monarquia. porque Dios Porque é Deus, por um homem, operando, gobernando. governando. Por eso cuando Samuel se puso muy Por isso, quando Samuel ficou muito triste, porque o povo pediu un rey um rei, y él pensó que lo habían desechado a él, e ele pensou que tinham rejeitado a ele, Dios le dice, no te han Deus disse, não rejeitaram a ti, no te han desechado a ti, não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim, yo no reine sobre. para que eu não reine sobre eles. Ahora ellos quieren que un hombre sea el que Agora reine eles sobre querem que o homem seja o que reine sobre eles como os demais reis. él. Y el que tenía Dios E o que Deus tinha eleito, que fuera conforme que al fosse corazón de Dios, conforme era o coração de Deus, era Davi. David. ¿Y David dónde estaba? E Davi onde estava? Estaba en los lomos Estava de nos lombos de Jessé, Isaí, porque Saúl, porque Saul reinou 40 anos. miren qué fácil se saca. Vejam que fácil somar. Saúl reinó Saul reinou 40 anos y después vino e depois veio Davi reinando reinando sobre Judá sobre Judá y Benjamín e Benjamim por 7 años. por 7 anos. Después se unieron las E depois se uniram as outras tribos. Él comenzó con Vejam, ele já começou com o reino, estava dividido, él, pero o reino estava dividido, mas unificado Saúl, Saul tinha unificado, mas depois foi rompido, dos tribus 2 tribos con David foram com Davi, y después las otras e 10 depois as outras 10 tribos, más adelante mais adiante, depois de 7 anos, de Davi estar reinando em Hebron, sobre Judá sobre Judá y Benjamín. e Benjamim, Luego pidieron depois pediram a Davi reinar a Samuel. que reinasse também sobre eles e as unificou. Y luego el tiempo de Salomón, E depois no templo de Salomão, mais adiante, problemas de Salomón, pelos problemas de Salomão, ya en el tiempo de Roboam, seja no templo de Roboão, seja no templo de Davi, que va a ser roto diz que vai ser rompido, dividido esse reino, y le fue dado a e foi dado no tempo de Roboão, filho de Salomão, foi rompido o reino, y le fueron dadas e foram dadas 10 tribos a Jeroboão. Se parecem os nomes Roboão e Jeroboão. se le añade el G, Se acrescentar o JE, que tiene letras sagradas, que tem as letras sagradas do Senhor, ou Javé, ou Yahweh, y es descendiente de Efraín, e é descendente de Efraim, José. consequentemente de José. Y ahí vuelven E aí volta las tribus. as tribos a estarem divididas. En el día postrero No último dia, um profeta como Samuel virá estará de nuevo
e as juntará de novo. Tan sencillo como Simples assim. eso es lo que está en Ezequiel capítulo 37. Isso é o que está em Ezequiel, capítulo 37. Cetro de Judá Y palo de Efraín, e vara de Efraim, o palo de José, ou vara de José na mão de Efraim, porque el cetro del reino del sur porque o cetro do reino do sul estava na mão de Judá y el cetro del, e o cetro do reino do norte, das 10 tribus, estava na mão de Efraim. o sea, de esa tribu de Efraín, en la persona de Ou seja, na tribo de Efraim, nessa pessoa de Jeroboão, que vinieron. e depois os outros reis que vieram. Para el día postrero, las dos Mas no último dia, os 2 cetros vão ser juntados en la mano na mão, como na mão do profeta Ezequiel, na mão de Deus. y será un solo reino. E será um só reino. Y eso Dios lo va a hacer. E isso Deus vai fazer. Lo va a hacer en el día Vai fazer no último dia, y habrá e haverá pacto. um pacto de paz. Aí é que está a paz para Israel, a paz permanente. A paz temporária estará lutando, e vão tê-la algum tempo, mas vai ser temporária. Depois, o que virá é uma guerra. Ahí E aí habrá mucho problema. haverão muitos problemas. Pero la paz permanente Mas a paz permanente vai vir de acordo a como está prometida no reino del Mesías, do Messias, que será la restauración del que reino, será a restauração do reino de Davi, en donde onde se va a unificar vai unificar monarquía a monarquia com a teocracia, y entonces va a e ser então vai ser Deus governando por medio. por meio do Messias. Por eso es que tendrá Por isso é que terá juízes en ese reino. nesse reino. Por eso Cristo dice a sus Por isso Cristo disse a seus discípulos: ustedes se van a sentar en 12 tronos, vocês vão se sentar em 12 tronos, porque han estado conmigo. porque estiveram comigo desde o Y começo. los otros 12 tronos E os outros 12 tronos são 24, pois corresponde aos 12 patriarcas, filhos de Jacó. Simples assim. dice también Cristo. Cristo também diz: vocês vão se sentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Así es que Assim, hay una bendición grande há uma grande bênção del Señor. para os apóstolos do Senhor. Uno de ellos perdió la bendición, Um deles perdeu a bênção, mas o a outro otro le tocó. correspondeu. Mas a outro correspondeu. Pois a bênção não se perde, A otra persona. as perde a pessoa, mas passa a outra pessoa. Vejam, quem recebe um talento perdeu a bênção do talento que tinha, entregou Y le fue dado el que e foi dado ao que tinha mais. por lo tanto Portanto, tudo dejó de producir o que deixou de produzir esse talento, com o que tinha mais, vai se recuperar rapidamente, porque esse sabe fazer bons negócios. tenemos que estar pendientes Temos que estar atentos a lo que Dios tiene para hablarle. ao que Deus tem para falar à sua igreja nesse tempo final. No hará del Señor sin que te revele sus secretos a sus siervos. Não fará nada ao Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos e seus profetas. Toda a revelação contida no livro do Apocalipse, Que para el día postrero que para o último dia será abierto en el será aberto no céu e trazido à terra, y entregado un hombre e que entregue a um homem que o coma. luego vamos a escuchar Depois vamos escutar todas esas cosas todas estas coisas siendo habladas que estarão sendo faladas por esse que comerá desde el libro. esse livro. Por eso les he dicho, Por isso é dito, profetiza profetiza sobre muchos pueblos, sobre muitos povos, nações e línguas. Isso está em Apocalipse, capítulo 10 y en el capítulo 10 e no capítulo 11, e já o encontramos profetizando com o ministério de Moisés e com o ministério de Elias, vem esas profecías. todas essas profecias. Así es que Assim aqui, todo lo que estará siendo tudo o que estará sendo falado por Deus a esse profeta como a esse Samuel, profeta como Samuel, lo estará escuchando la iglesia del a Señor. igreja do Senhor Jesus Cristo estará
ouvindo no último dia, porque ele estará compartilhando com a igreja do Senhor Jesus Cristo eso que le será dado. tudo isso que lhe será dado. Y eso que estará compartiendo será alimento E isso que estará compartilhando será alimento espiritual para a igreja, estará dando o alimento a tempo a la casa de Dios. à casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a qual ele será colocado. Será el siervo fiel Será o servo fiel e prudente del día postrero. do último dia, assim como os diferentes mensageiros da igreja foram os servos fiéis e prudentes de cada era, Pero la bendición grande mas a grande bênção para el siervo y fiel é para o servo fiel e prudente do último dia. siervo fiel y prudente Quem é o servo fiel e prudente, o qual o seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? de ciertos días, Em verdade, lhes digo que quando o seu Senhor venha e o encontre fazendo assim, ciertos días, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens lhe porá. cuando un hombre Quando um homem rico ou um rei coloca sobre todos os seus bens, como o faraó fez com José, José vino a ser José veio a ser o administrador, o primeiro-ministro ou vice-rei desse reino, el administrador de todo ese reino. o administrador de todo este reino, O sea, ou seja, que estaba sentado con que estava sentado com ele em seu reino, em seu trono, o sea, que dirigía ou seja, que dirigia las cosas y tenía todas as coisas e tinha o selo do rei. Por tanto, lo que Portanto, o hablaba que José falava era era correspondía ou correspondia à voz do trono, desde el trono. desde o trono. Y nada se podía hacer E sino nada se podia fazer senão que dijera o que José. José dissesse. Dice, Diz: al que venciera yo le daré ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo, onde? No meu trono. el trono que buscaban. Este é o trono que buscavam. Buscaban este trono Quem buscava esse trono? Juan y Jacob. João e Tiago. No se conformaban con el Não se conformavam com o trono que Cristo lhe disse, porque sabiam porque sabiam que havia algo mais, porque ellos estuvieron porque eles estiveram no monte da transfiguração, vendo lo que será la o que será a vinda del Señor en el día do Senhor no último dia, posterior, la venida del Hijo. o que será a vinda do Filho do Homem. Ellos sabían Eles sabiam bendición grande que há uma grande bênção en el trono del Mesías. no trono do Messias. Los dos discípulos hasta vinieron con ayuda, Os dois discípulos até vieram com ajuda, sua mãe, que era parienta también que também era parente de la Virgen María. da Virgem Maria. Ella me parece era hermana o algo así. Ela parece, era irmã ou algo assim, Una de las Marías y parece uma das Marias, e parece que era essa. y por consiguiente, si era la hermana de María, E, consequentemente, se era irmã de Maria, Salomé parece que era parece que Salomé era uno de los hijos. um dos filhos. Después eso lo vemos. Depois, vemos isso com calma. O era otra de las Marías, Ou era outra das Marias, eram umas quantas Marias. hombre bastante Esse era o nome muito comum, por causa de que la hermana porque a irmã de Moisés se llama também se chamava Maria. y es como E é por eso como quando, por isso encontramos nomes que tenían que tinham personagens importantes na história del pueblo hebreo do povo hebreu, y por eso encontramos e por isso encontramos muitas pessoas com o nome de Josué, com o nome de Moisés, con el nombre com o nome de Salomón, de Salomão, com o nome de Davi, porque las madres porque as mães, pois, querem o melhor para os seus filhos e algumas vezes procuram um nome que já tem fama, un nombre de un hombre um nome de homem famoso. casi ninguna le pone Quase ninguém põe por nome Judas, y mucho menos e muito menos acompanhado, y mucho menos poniendo e muito menos colocando os dois nomes dizendo Judas Iscariote. es que algunas veces le ponen dos É nombres que algumas vezes colocam um nome composto nas pessoas y siempre se van a poner dos nombres, e sempre, se forem por dois nomes, procuram dois nomes bons para reforçar o primeiro, segundo bueno, um segundo bom também. no ponerle uno bueno y después Não pôr um bom nome e depois colocar um nome mau, que ponen el primero. tudo bom que o primeiro tenha, o destrua o segundo. Así es que queremos escuchar
assim que queremos ouvir o que Deus fala este tiempo final. para esse tempo final. Y así es como recibimos E é assim como receberemos a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. ese misterio del séptimo Esse mistério do sétimo selo será revelado nesse tempo final. los sellos Os selos todavía no están abiertos. ainda não estão abertos, Porque el libro de los 7 sellos todavía está porque o livro dos 7 selos ainda está fechado no trono, na mão, na destra de Deus, cuando Cristo e será tomado e aberto quando Cristo termine a sua obra de intercessão no céu e saia do trono de intercessão y lo abre en el cielo. e o tome o livro e o abra no céu. Por isso o reverendo William Branham disse, El mensaje de los na mensagem Os 7 selos, así será, assim será algum dia, todavía está en la diestra. ainda está na destra de Deus. Pero después me diré Mas Deus, por meio do reverendo William Branham, está nos dando muchas cosas, muitas coisas das que estão aí contidas. pero cuando sea tomado y Mas quando for tomado, aberto e trazido à terra e entregue ao homem, entonces então é que vai acontecer a adoção, la resurrección de los muertos, a ressurreição dos mortos e a transformação dos que vivemos, porque sem o título de propriedade, porque é o título de propriedade da vida eterna. no podemos regresar Sem esse título, fisicamente, não podemos retornar à vida eterna física. Não poderemos ser adotados fisicamente. Esse é o título de propriedade que Adão e Eva tinham, que Adão tinha, e o perdeu. E passou à mão de Deus, luego pasar en el día depois passará no último dia a mão de Cristo, y él lo traerá. e Ele o trará à terra e entregará a um homem. Recuerden que va a ser a un profeta como Lembrem que vai ser um profeta como Samuel, Eli, e um profeta como Elias, e um profeta como Moisés, Moisés, profeta e um profeta como Jesús, como Jesus, profeta como e um profeta como São Pedro, e um profeta como o apóstolo São Paulo. recuerden que ellos eran apóstoles. Lembrem que eles eram apóstolos profetas. Ahí tenemos los tipos y figuras y Aí temos os tipos e figuras, serán profeta rey, e ainda podemos conseguir mais tipos e figuras. Será um profeta rei como Davi, como Salomão, e assim por diante. ver Podemos ver todos esos tipos y figuras todos esses tipos e figuras del Antiguo Testamento do Antigo Testamento recorriendo percorrendo el camino en novamente o caminho no novo pacto. habla, Señor, Fala, Senhor, que o teu servo ouve. que Dios nos bendiga Que Deus nos abençoe grandemente e nos use grandemente em seu reino día posterior. neste último dia. Para los que están escuchando en otras, Para os que estão ouvindo em outras nações, que Dios les bendiga que Deus lhes abençoe grandemente, a ustedes también. a vocês também. Y oro mucho E orem muito para que Dios nos hable en este día posterior, para que Deus nos fale neste último dia, para que nos revele para que nos revele su palabra, a sua palavra, todo lo que necesitamos tudo o que precisamos conocer para estar conhecer para estarmos para nuestra nos preparando para a nossa transformación. transformação. Aprecio y agradezco mucho Aprecio e agradeço muito o respaldo que estão dando ao movimento da Grande Carpa Catedral y el respaldo que les e o respaldo que estão dando à obra missionária e evangelística hasta que até que se se complete complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. hemos sido colocados en la tierra, Fomos colocados na terra na era que corresponde la obra del Señor, à obra do Senhor, tanto a ustedes tanto vocês. mañana estaremos nuevamente en la actividad correspondiente Amanhã estaremos novamente na atividade correspondente para continuar conversando en el estudio bíblico no estudo bíblico de mañana. de amanhã. ¿Cuál es el tema de mañana? Qual é o tema de amanhã, Miguel?
Adão, onde estás tu? Adão, onde estás tu? Esse é um tema muito importante para todos nós e estaremos vendo lo que Dios tiene. o que Deus tem para amanhã. Hoy vimos mucho Hoje vimos muitos tipos e figuras, y todavía de esas cosas que hemos hablado. e além disso, que Monte de la Transfiguración. dessas coisas que falamos, ainda o do Monte da Transfiguração tem algo muito grande. Decirlo más claro, Para dizer mais claro, la experiencia del monte, a experiência do Monte da Transfiguração é o 7º selo. lo grande, Assim que vejam quão grande é essa visão. Dios les bendiga y les guarde Deus lhes abençoe e lhes guarde. Deixo com vocês o Dr. Miguel Bermude Marim para continuar y estaremos e estaremos pasado mañana en depois de amanhã Torreón em Torreón y luego en todos los demás e depois em todos os demais lugares que já estão agendados. Bom, que Deus lhes abençoe e os guarde. Ya cenamos, ya tuvimos, Já jantamos, já tivemos a sobremesa também. así es que Assim é que, no vamos a tener el café que algunos toman después assim é de que comer, não vai ter o café que alguns tomam depois de comer. y ya continuaremos. Vamos deixar isso quietinho e já continuaremos falando. Corto el tiempo, Temos tempo. pero tenemos É curto o tempo que não temos, a través del satélite. porque através do satélite vocês poderão estar escutando tudo o que estivesse falando todos esses dias. De um momento a outro vai sair o do Monte da Transfiguração, não sei se antes ou depois, quando já estivermos na grande carpa catedral. Así es que Dios les Assim que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e orem muito. recuerde que vamos Lembrem que vamos à segurança. cuando la iglesia, la novia sea Quando a igreja, a noiva, reconheça a sua posição, en el reino, a sua posição no reino, a sua posição no corpo místico de Cristo. ahí es donde hay que reconocer la posición de la iglesia. Es la iglesia no. Aí é onde é preciso reconhecer a posição da igreja, a igreja noiva, reconhecer a sua posição em que se encontra. Se quedó algo de Samuel, Ficou algo de Samuel? fue la cuarta vez Foi a 4ª vez que Dios le habló, que Deus falou. en la cuarta vez. Na 4ª vez, En la tercera fue na terceira foi onde estava Eli, e Eli percebeu que era Deus que estava chamando. vuelve a decir, E lhe diz, quando volta a dizer Samuel, Samuel, você dirá, habla Señor. fala Senhor, pois o teu servo ouve. Y cuando Dios le habló, E quando Deus falou pela 4ª vez, le dijo, habla. disse ele, fala Senhor, pois teu servo ouve. E escutou a voz de Deus. Y la cuarta vez, E na 4ª vez, la resurrección de la iglesia, na ressurreição da primeira primera vez igreja, es la luterana, primeira vez era luterana. Segunda vez que Deus falou, es la wesleyana. era wesleyana. Dios habló, Terceira vez que Deus falou, es la pentecostal. era pentecostal. Cuarta vez, 4ª vez, piedra angular. era de pedra angular. Siempre se tiene que encontrar Sempre tem que se encontrar, ahí en el tipo y figura lá no tipo e figura, la etapa a etapa a qual corresponde o que já passou ou o que já está, o que corresponde ao nosso tempo, encontrá-lo lá no tipo e figura. E isso não pode falhar. Bueno, ese era Bom, el cafecito. esse era o cafezinho, o preto. Que no cayó ninguna palabra. Que não caiu nenhuma palavra. O irmão Miguel diz, porque a Bíblia diz que de Samuel, que é o homem que diz a Bíblia que não caiu nenhuma palavra, que não deixou cair por terra nenhuma palavra do Senhor, e é o único homem que a Bíblia diz assim, que não deixou cair por terra nenhuma palavra de Deus. E o irmão William diz, sim, essa é a palavra do último dia. Vamos ver como diz aqui, aqui mesmo onde lemos.
aquí mismo donde leímos, aqui mesmo onde lemos, y Samuel creció y Jehová estaba con él. e crescia Samuel, e o Senhor estava com ele, não deixou de todas as suas palavras, O sea, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, Samuel não deixou cair por terra nenhuma das palavras de Deus, ou Deus não deixou cair por terra nenhuma das palavras de Samuel. tiene que buscar otra Biblia, Tem que procurar outra Bíblia, otras versiones, outras versões, para ver más claro. para ver mais claro o que Para que sea más fácil, ni Dios dejó caer. para que seja mais fácil, nem Deus deixou cair por terra nenhuma das palavras que Samuel falou, Una de las palabras e nem Samuel deixou cair por terra nenhuma das palavras que Deus falou. es lo que buscan otra explicación, yo creo que Até que busquem outra explicação, acredito que com isso, pois cobrimos as duas partes. bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E conosco, o missionário Dr. Miguel Bermudes Marinho.